Quem for chegando, eu vou colocando na sala de aula. Hoje é o dia que a gente tem problemas para serem resolvidos, mas eu vou voltar na teoria para a gente reforçar algumas coisas. Aí, vou voltar lá para primeiro. Pessoal, então vamos lá. Semana passada, a gente aprendeu a respeito do regime de escoamento de fluidos. É muito importante saber como o fluido se comporta durante o movimento para conhecer a funcionalidade dos equipamentos. Na indústria, nós temos a necessidade de transportar os fluidos por meio de tubulações, e existem nas tubulações os acidentes, né, que são as curvas, as subidas, os T's, as válvulas e também os equipamentos. Aqui está mostrando as bombas. E cada fluido tem um comportamento diferente. E isso é sabido através da sua massa específica e também da sua viscosidade. Tá bom? Aí, na continuação, é importante registrar que todos os nossos cálculos irão considerar os fluidos como sendo ideais. O que é um fluido ideal? É um fluido que não tem resistência ao movimento. Aqui tem um desenho mostrando. O fluido ideal, ele passa pela tubulação, né? Tem os tubinhos aqui em cima, né, comunicantes. O nível é igual para todos os tubinhos. Significa que ele está passando de boa, sem ter nenhum tipo de resistência. Mas, na verdade, todo fluido tem viscosidade, e o fluido real, eu vou ter, né, uma perda de energia durante o movimento. Essa perda de energia, ela se manifesta através do diferencial aqui do nível, quando eu coloco tubos de medição durante a linha. Um fluido ideal, ele é sempre incompressível. O que significa isso? Significa que o fluido, ele não aceita redução de volume. E com essa característica, consequentemente, também não vai ter alteração na massa específica. A massa específica vai ser considerada constante para um fluido ideal. E um exemplo aí de fluido que é compressível são gases. Geralmente, gás, ele altera o volume quando sofre uma pressão externa. Um fluido incompressível normalmente é um líquido. Aí o escoamento, ele pode ser considerado estacionário quando é avaliar o tempo, e no decorrer do tempo esse fluido, as partículas, elas vão deslizando na mesma linha de escoamento, uma atrás da outra, tudo bonitinho, numa velocidade constante. Isso é escoamento permanente ou estacionário. Se tiver variação da velocidade, aí não é escoamento estacionário, ele é considerado transiente ou não permanente. Opa. Uma outra classificação também para o fluido é em relação à trajetória que ele tem na tubulação. Ele vai ser considerado laminar ou lamelar ou ainda constante se, né, a partícula estiver fluindo na mesma linha de escoamento, sem nenhuma turbulência, sem nenhuma dificuldade, ele vai seguir em camadas, como se fossem níveis, né? Esse deslocamento em camadas é a característica do movimento do escoamento laminar, e quer dizer
que o fluxo do fluido ele é previsível, né, e é preferencial para os cálculos, porque é mais fácil de fazer os cálculos e também é previsível o comportamento dele. O sonho de todo engenheiro aqui é ter sempre um movimento, né, um escoamento laminar. Mas, por via das vezes, né, vai acontecer de ter uma turbulência dentro da tubulação. E essa turbulência ela vai provocar um fluxo irregular, caracterizado por redemoinhos, e isso acontece quando a velocidade ela aumenta e ela ultrapassa um valor crítico. Essa ultrapassagem do valor crítico deixa, né, as linhas de escoamento completamente desorientadas, e é importante saber quando isso vai acontecer dentro da tubulação. Por isso, teve um camarada chamado Reynolds que estudou exaustivamente isso e criou uma fórmula que a gente consegue descobrir a partir de qual velocidade que o escoamento deixa de ser laminar e passa a ser turbulento. A gente faz a conta do número de Reynolds. Se o valor for menor que 2.000, vai ser laminar. Se for acima de 3.000, é turbulento. E no meio dos dois, é considerado intermediário ou estável. Esse número de Reynolds, no momento, eu não vou trabalhar com ele. Vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá? Conceitos básicos de vazão. Nós temos a vazão volumétrica, que é vazão dividido pelo tempo. Tá? Essa vazão, perdão, é o volume dividido pelo tempo. Esse volume no sistema internacional é metro cúbico, no sistema CGS é centímetro cúbico, mas também pode ser litro, pode ser outras unidades de medição de volume usadas aí para calcular a vazão volumétrica. A vazão em massa ela é calculada dividindo a massa que passou lá pela seção da tubulação, dividido pelo tempo. E a relação entre elas é a seguinte: a vazão mássica, eu posso, em vez de colocar aqui em cima massa dividido por tempo, a massa ela não faz parte do cálculo da densidade. Esse pezinho aqui, ele representa a massa específica ou a densidade. A massa específica é igual a massa dividido pelo volume. Se eu tirar o volume da massa aqui e jogar para o outro lado, ele vai me dar o valor de M. M é igual a densidade vezes o volume, ou massa específica vezes o volume. Na substituição aqui da fórmula da massa, eu tenho densidade vezes o volume dividido por tempo. Volume dividido por tempo nada mais é do que a minha vazão volumétrica, que multiplicando pela massa específica, eu vou achar a vazão em massa. Agora, esse slide não tinha semana passada, eu acrescentei agora, tá? Existe uma relação entre a área da seção e a velocidade. Se eu pegar a tubulação, fazer 2 cortes aqui, né, eu vou ter um cilindro, como se fosse uma lata. É claro que essa seção aqui ela é imaginária, é um corte imaginário, mas eu consigo determinar uma distância. Nessa distância, o fluido vai passar, né, vai passar pela seção entre a primeira e a segunda seção. Ao passar por essa seção, obviamente, eu vou ter um volume de líquido passando no intervalo de espaço. Para eu calcular, né, o volume do cilindro, eu multiplico a área vezes a altura. A altura aqui, no caso, o cilindro está deitado, a altura é o D de distância. Multiplicado pela área vai ser igual ao meu volume. Como o cálculo da vazão é igual ao volume dividido pelo tempo, e o volume aqui pode ser substituído por distância vezes a área, e distância dividido pelo tempo é igual à velocidade. Tá? É por isso que essa é uma fórmula muito utilizada no cálculo aqui da vazão. Vazão volumétrica é igual a velocidade vezes área. Esse Vzinho aqui é de velocidade, não é de volume.
E hoje vou usar bastante essa fórmulazinha aqui. E na sequência, pessoal, a gente vai ter aí um momento que vamos estudar a equação da continuidade. Eu não vou usar isso hoje ainda, mas é só para vocês terem uma ideia como num fluxo de um fluido ideal, eu tenho uma constância na massa, a massa que está passando é sempre a mesma em qualquer seção da tubulação, eu posso relacionar isso com as vazões. Então, a vazão mássica vai ser a mesma em qualquer seção. Se eu tiver duas seções, seção 1 e seção 2, a quantidade de material que está passando ali é a mesma. Então, substituindo os valores aqui, né, a vazão mássica pode ser substituída pela densidade vezes volume vezes a área. E se for, como as densidades vai ser igual, a densidade 1 vai ser igual sempre, a densidade não vai mudar, porque o fluido é incompressível, não vai ter mudança de volume nem de massa específica, eu posso tirar da equação a massa específica, eu vou ter apenas o velocidade de 1 vezes área de 1 é igual a velocidade de 2 vezes área de 2. Como é produto multiplicação, eu vou ter sempre variações. No caso, se eu alterar um, eu vou ter que alterar o outro. Se eu mudar a área aqui, se eu for aqui é 10, a velocidade aqui, por exemplo, é 2, 2 vezes 10 é 20. E eu mudar a área aqui para 5, a velocidade também vai mudar, porque o resultado aqui não pode ser diferente do resultado da multiplicação do outro lado. Então, aqui eu tinha 5 vezes 10 vezes... Se a área aqui for 10 e aqui for 2, 2 vezes 10 é 20. Se a área cai para 5, a velocidade tem que mudar para 4, para ser 4 vezes 5, ser 20 também. Então, esse tipo de situação a gente vai trabalhar quando a tubulação mudar de diâmetro. Eu tenho um diâmetro maior, cai para o menor ou vice-versa. E outro lembrando vocês de como calcula o volume de um cilindro, porque nós vamos precisar dessa fórmula para achar, né, as respostas dos problemas, porque, por exemplo, você tem uma tubulação com uma certa vazão, né, e eu tenho como saber a área, eu dou a vazão e a velocidade, aí você consegue achar a área. E eu posso perguntar para vocês qual é o diâmetro dessa tubulação. Aí vai cair nessas formulazinhas aqui para vocês conseguirem descobrir. Então, o volume, ele pode ser de dois jeitos. Eu posso achar o volume por essa formulazinha, volume igual a πr ao quadrado vezes a altura, ou volume igual π vezes esse d aqui não é de densidade, é de diâmetro, π vezes diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Por que é d dividido por 2? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio, para achar o raio, eu tenho que dividir o diâmetro por 2. Tá? Lembrando que o raio é o valor que mede do centro da circunferência até a extremidade. E o diâmetro vai de uma ponta a outra do círculo, passando pelo centro. Por isso, um diâmetro tem 2 raios. Tá? E sendo assim, a gente vai sair desse slide e entrar na atividade de hoje. Então, preciso de cálculo, não é este. Operations. Vamos lá. Primeira questãozinha. Um duto está conectado em um tanque com capacidade de 10.000 litros. O tempo gasto para encher totalmente o tanque é de 500 minutos. Calcule a vazão volumétrica máxima do duto no Sistema Internacional de Unidades, SI, e no Sistema CGSC.
Como é que faz essa continha? Eu vou pegar a primeira fórmula de vazão, volumétrica. Vazão é igual ao volume dividido pelo tempo. Qual é o volume que ele deu aí? 10 mil litros. Qual é o tempo? 500 minutos. 10 mil dividido por 500 vai dar 20 litros por minuto. Essa seria a resposta se ele não tivesse pedido no Sistema Internacional e no CGS. Então, primeiro faz a divisão direta. 10 mil dividido por 500. Vai achar 20 litros por minuto. Todo mundo está conseguindo acompanhar aqui a tela? Tem uma mensagem dizendo aqui que está pausando. Todo mundo está vendo? Não, professor, não aparece. Ainda tá, para mim está no volume do cilindro. Para mim também, professor. Tá, vou ver o que eu faço aqui. Espera aí. Eu vou interromper o compartilhamento e colocar de novo, tá? Saiu para todo mundo? Saiu. Então, eu vou voltar. Agora apareceu? Positivo. Ok. Oi? Beleza? Beleza. Então, vamos continuar. Né? Eu estou na primeira questão. Um duto está conectado em um tanque com capacidade de 10 mil litros. O tempo gasto para encher totalmente o tanque é de 500 minutos. Calcule a vazão volumétrica máxima do duto no Sistema Internacional de Unidade e no Sistema CGS. Como é que faz essa conta? A primeira continha é simples. A gente faz a divisão direta de 10 mil por 500, porque a vazão volumétrica é igual à Vzão, né, que é o volume, dividido pelo tempo. 10 mil dividido por 500 vai dar 20 litros por minuto. Essa é a primeira conta. Ainda não é a resposta final, porque ele pede no Sistema Internacional. Sistema Internacional é metro cúbico por segundo. Então, eu vou pegar esse resultado, 20 litros por minuto, e vou converter o litro para metro cúbico e o minuto para segundo. A resposta vai dar 0,0000333 metros cúbicos por segundo. Ou, se você quiser escrever em potência de 10, é 3,3 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos por segundo. Isso no sistema internacional. Agora, no sistema CGS, partindo de 20 litros, eu vou mudar o litro para centímetro cúbico. Eu uso o fator unitário. 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos. Multiplica, né, por 1.000 centímetros cúbicos, divide por 1 litro. Aí eu corto o litro. E o minuto muda para segundo. Multiplica de novo por 1 minuto em cima e 60 segundos embaixo. Corta-se os minutos. O resultado será 333 centímetros cúbicos por segundo. Isso no sistema CGS. Podemos ir para o segundo? Professor, explica aí novamente, por favor, aí essa última aí, não entendi. Essa última? Então, a primeira conta, você entendeu? Que é dividir 10 mil por 500? Sim, eu já fiz, dá 20 litros. Dá 20 litros por minuto. Isso. Então, essa é a primeira conta. Aí, você vai calcular o sistema internacional. Então, você pula uma linha, escreve de novo, vazão, né, Q igual a 20 litros por minuto, e multiplica pelas equivalências. Qual é a equivalência que se vai usar para mudar para o sistema internacional? 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Então, multiplica por uma fração de 1 metro cúbico em cima, como numerador, dividido por 1.000 litros embaixo. Aí você vai eliminar o L, que tem em cima e tem embaixo. Multiplica mais uma vez para mudar o tempo de minuto para segundo. 1 minuto tem 60 segundos. Multiplica por uma fração que tem 1 minuto em cima e 60 segundos embaixo. Aí você corta os minutos. Na hora de multiplicar, vai ficar 20 dividido por 60 mil. Aí vai dar 3,3 vezes 10 a menos 4. Esse é a
a conta para achar no sistema internacional. No sistema CGS, você vai pular uma linha e escrever de novo. Vazão Q igual a 20 litros por minuto. Para mudar litro para o sistema CGS, eu tenho que mudar para centímetro cúbico. Aí eu multiplico por uma fração que tem 1000 centímetros cúbicos na parte de cima do numerador, dividido por 1 litro embaixo. Aí corta L em cima e L embaixo. Aí agora vai mudar o tempo, multiplica de novo por uma fração que tem 1 minuto em cima e 60 segundos embaixo. Elimina o minuto, a conta vai ficar 20 vezes 1000, dá 20.000. Dividido por 60, dá 333 centímetros cúbicos por segundo. Vamos para a segunda? Segunda questão. Calcule a vazão volumétrica em litros por segundo de um fluido que escoa por uma tubulação com velocidade média de 1,4 metros por segundo, sabendo que o diâmetro interno da tubulação é igual a 5 centímetros. Para resolver essa questão, eu vou usar essas duas formulazinhas aqui, ó. A vazão é igual a velocidade vezes área, e a área é igual a πd ao quadrado dividido por 4. Beleza? Então, vamos para a questão. Primeiro, para eu achar essa vazão, eu tenho que conhecer o valor da área da tubulação. E para calcular a área, eu preciso do diâmetro. O diâmetro ele deu aí 5 centímetros. Só que eu não posso usar esse número direto. Eu preciso mudar centímetro para metro. Como é que eu faço isso? Eu faço a continha. Usando o fator unitário. 5 centímetros vezes 1 metro dividido por 100 centímetros. Aí, eliminando o centímetro em cima e embaixo, vai ficar 5 dividido por 100, o diâmetro será de 0,05 metros. É a primeira conta. Na sequência, a gente vai achar a área. Aí, aplicando a formulazinha da área, pula uma linha para fazer a conta. A área é igual a πd ao quadrado dividido por 4. Lembrando que o D é o diâmetro. Substituindo os valores. O π é 3,14. O diâmetro é 0,05 elevado ao quadrado. E divide por 4. 0,05 elevado ao quadrado dá 0,0025 vezes 3,14 dividido por 4. Vai dar o valor de 0,00192625 metros quadrados. Deu quanto? Todos estão acompanhando isso aí? Professor, eu tive que voltar aqui, eu não peguei essa questão 2. Oi? Eu não peguei a... Tá na 2 agora, né? Eu estou na segunda. Isso, então, eu não peguei o começo dela. Então, eu vou repetir para o senhor. Aqui. Você está com a tela aberta aí? Tô. Então, leia comigo. Calcule a vazão volumétrica em litros por segundo de um fluido que escoa por uma tubulação com velocidade média de 1,4 metros por segundo, sabendo-se que o diâmetro interno da tubulação é igual a 5 centímetros.
Então, ele quer saber a vazão, ele deu a velocidade e deu o diâmetro. Para eu conseguir resolver este problema, eu vou precisar usar essas duas fórmulas aqui, ó. Eu vou usar vazão é igual a velocidade vezes a área, e a área dessa tubulação é π vezes d ao quadrado dividido por 4. O d aqui é o diâmetro. Aí a primeira conta que a gente faz para achar isso aí é o diâmetro que está em centímetro, tem que mudar para metro. Como é que faz a mudança? Usa fator unitário. O diâmetro é 5 centímetros vezes 1 metro dividido por 100 centímetros, que 1 metro tem 100 centímetros. Aí corta centímetros em cima e embaixo, fica 5 vezes 1 dividido por 100, vai dar o valor de 0,05 metros. Feita essa conta, pula uma linha, escreve a fórmula da área. Área é igual a πd ao quadrado dividido por 4. O diâmetro você achou lá em cima, vai ficar π é 3,14 vezes o d é 0,05, coloca entre parênteses, eleva ao quadrado e divide por 4. Na continuação, fica 3,14 vezes o 0,05 ao quadrado dá 0,0025. Dividido por 4. E divide por 4. Feita essa conta, o resultado da área vai dar 0,00192625 metros quadrados. 0,009. 0,001. Ah, tá. 1. Depois do 1, 9. Depois do 9, 6. Depois 2. Depois do 5. E a unidade é metro quadrado. Aí pula uma linha, agora vamos para a fórmula da vazão. A vazão é simbolizado por Q, então fica vazão é Q. Q é igual a velocidade, usa V minúsculo para diferenciar do volume, tá? V vezes área. Vazão Q igual a Vzinho vezes área. Quanto é o Vzinho? Ele já deu no enunciado que é 1,4. Então, escreve Q igual a 1,4 vezes 0,00192625. Essa continha vai dar um valor de 0,00274475 metros cúbicos por segundo. Ainda não é a resposta final, porque ele pede em litros por segundo. Como é que era esse último número, hein? O número... Professor, Entendi. Isso. Esse último número que o senhor falou do resultado? É 0,0027475. Professor. É em metro cúbico por segundo. Aí eu Ah, não preciso entendi não, professor. litro. A conversão para litro tem que multiplicar pelo fator unitário. Multiplica por 1000 litros em cima, dividido por 1 metro cúbico embaixo. Aí você corta o metro cúbico e multiplica os números. O resultado final será 2,75 litros por segundo. professor, Oi. no caso, o resultado da área não seria 0,19625? Não. Você deve ter errado antes, porque a área ela é É 3.
ao quadrado. Quando você colocou de diâmetro? O diâmetro não é 0, não fica 0,25? Porque é 0,05 ao quadrado. Sim, 0,05 ao quadrado dá 0,00. São 2 zeros depois da vírgula. Ah, sim. Se errar um zero, você já erra quanto? 0,0025. Isso. Podemos prosseguir? Exercício 3. Um determinado líquido é descarregado de um tanque. Um determinado líquido é descarregado de um tanque cúbico de 5 metros de aresta por um tubo de 5 centímetros por diâmetro. A vazão é 10 litros por segundo. Determine, letra A, o volume total do tanque. Letra B, a velocidade do fluido no tubo. Letra C, o tempo que o nível do fluido levará para descer 20 centímetros. Letra D, a vazão máxima, considerando a massa específica do fluido 800 kg por metro cúbico. Então, a primeira coisa nesse exercício é saber que o tanque aqui, ele não é cilíndrico, ele é na forma de um cubo. E o cubo tem a mesma medida de altura, de comprimento e de largura, que no caso aí são 5 metros. Como é que calculo o volume de um cubo? Eu multiplico as arestas por... elevo ela ao cubo, multiplico por 3. 3 vezes o mesmo número. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Então, na letra A, volume é igual a 5 ao cubo, que vai dar 5 vezes 5 vezes 5, igual a 125 metros cúbicos. Já achou a resposta da letra A. Letra B, velocidade do tubo. Como é que eu acho a velocidade do tubo? Ele já deu a vazão. Ele quer a velocidade e para achar a velocidade eu preciso saber a área de seção do tubo. Aí eu preciso calcular a área. O tubo ele é na forma de duto com seção circulares, seção com circunferência. Eu vou calcular a área da circunferência. A área é igual ao πd ao quadrado dividido por 4. O D é 5 centímetros. 5 centímetros tem que mudar para metro. Eu já fiz isso no exercício anterior. É 0,05 elevado ao quadrado, que dá 0,0025 vezes π. Essa área é igual à área do exercício anterior. 0,0019625 metros quadrados. Aí, ainda na letra B, achei a área, pula uma linha, vamos calcular a velocidade. Vazão Q é igual a velocidade vezes a área. A vazão, ela está em litros por minuto, por segundo. Eu não posso usar esse valor em litro por segundo. Eu preciso primeiro converter. Então, antes de fazer a conta aí da vazão é igual a V sobre A, eu tenho que calcular essa vazão em metro cúbico por segundo. Então, faz a conta aí da vazão, só separada aí no cantinho. Q é igual a 10 litros por segundo, multiplica pelo fator unitário. 1 metro cúbico em cima, 1.000 litros embaixo. Corta litro, vai ficar 10 dividido por 1.000, que será 0,01. É esse valor 0,01 que eu vou usar na fórmula da vazão igual a velocidade vezes área. Substituindo vazão, 0,01 é igual a V vezes a área, que é 0,00192625.
isolando a velocidade, eu vou dividir o 0,01 por 0,00192625. O resultado vai dar aproximadamente 5 metros por segundo. Professor, repite aí novamente, por favor. Essa parte final do cálculo, professor, quando transforma, faz a conversão. Peraí, filha. De De 10 vazão. litros por segundo para metro cúbico? Isso, aí a continuação, para achar a velocidade. Beleza. Então, na letra B, eu preciso saber o diâmetro em metro. O diâmetro em metro está em centímetro, né? Em metro é 0,05. Para achar a área. A área, eu vou calcular, é a mesma área do exercício 2. Achei a área, eu vou para a vazão. Só que a vazão está em litro por segundo. Então, antes de aplicar a fórmula que tem velocidade, eu vou usar a conversão de 10 litros por segundo para metro cúbico por segundo. Vazão é igual a 10 litros por segundo. Daí eu multiplico por fator unitário, que em cima eu escrevo 1 metro cúbico e embaixo 1.000 litros. Corta litro com litro e divide 10 por 1.000. A divisão vai dar 0,01. Aí,